Você me ligava no meu iPhone. Eu não lembro o resto da música. Ela curte um R&B, mas curte um rap também. Ela adora um R&B. Você vai ficar aí, vovó? Pronto. Estamos cantando essa canção porque eu troquei de telefone. Exato. E pela primeira vez na vida eu tenho um iPhone. Da marca Apple. Da marca Apple. Importante ressaltar. Mas antes de qualquer coisa, primeiro, gente, desculpa a gente, tá? Semana passada não teve episódio e a gente não avisou e foi meio de sopetão, assim. Porque a gente tava vivendo. Exato. Né? A gente tava vivendo e eu acabei não tendo... Na verdade, assim, eu acabei não tendo tempo de programar reprise e eu acho que não faz mais muito sentido ficar programando reprise, né? Porque publicar um negócio que já tá no feed... né? Tá tudo bem. Não sei até que ponto vale a pena. Eu tô procurando aqui outras reprises. Ó, tipo, metade basicamente das execuções de um episódio normal. Então, assim, né? Só desculpa não ter avisado. A gente até avisou, né? A gente avisou, sim. Enfim, mas foi isso. Então, não teve episódio, mas estamos aqui de volta. Antes da gente contar aí tudo que aconteceu nesses últimos dias, vamos ver aqui as últimas interações que nós recebemos. Nós temos um e-mail aqui do nosso querido amigo Gui Gonçalves, cujo título é No Subject. E, e o e-mail diz: Oiê, amores, como estão? Vocês falando de Pânico na edição retrasada, eu pensei, esse é meu momento. Ninguém pediu ou perguntou, mas estou mandando em anexo minha tatu que fiz do Ghostface ano passado e sigo apaixonado por ela. Muito bonita a tatuagem, gente. Vamos fazer aqui a descrição. Então, é no braço, né? Então pega desde ali do ombro até o cotovelo, mais ou menos. E é o Ghostface segurando um telefone na orelha, né? Exato. Muito legal. Um telefone sem fio. Ficou bem linda mesmo. Ficou bem bonita. Arrasou demais. O rolê de Pânico é que fizeram um elenco principal muito bom sendo um slasher. Na real, ninguém se importa quem é o Ghostface. O público quer ver os personagens principais do tipo Sidney, Gale, etc. O que é diferente do vilão do slasher clássico tipo Sexta-feira 13, Halloween e derivados. E rolou um super backlash dos fãs nas avaliações por terem tirado Jenna Ortega e Melissa Barrera. Porém, achei Pânico 7 super divertido. Fui convidado para a pré-estreia e todo mundo se divertiu na sessão. Assisti também o POV, Presença Oculta, Body Cam, essa semana e achei que os 2 primeiros atos até que são legais. Depois vira um grande caos de CGI ruim e creepypastas na internet. Sim. Os primeiros atos do filme são muito bons. Do ponto de que eu tava tipo assim, caralho, precisam fazer um jogo nesse estilo. Porque a ideia é muito boa. De você ficar trocando de ponto de vista de um policial pro outro e tal. 1h15, muito longas mesmo. Porém, achei legal que tinham cenas que eram claras homenagens a Hack e Bruxa de Blair. Enfim, é isso, amores. Uma ótima semana. Amo vocês. 2 corações. Beijos, muito obrigado, Gui. Aí o Gui mandou um segundo e-mail, cujo título é complemento do e-mail anterior. Oi, amores. Esse e-mail é um complemento do anterior, depois de eu ter escutado o último episódio. Ai, peraí, que é a minha bolinha aqui. Sobre o ódio aos padrões, eu concordo 200% com vocês. Inclusive, foi um assunto por um certo tempo na minha terapia. E eu notei que desenvolvi um asco e repulsa muito grande com esse perfil. Acredito que isso seja um dos fatores, pois existem vários outros, que reflete bastante sobre a minha imagem pessoal e involuntariamente sempre ir ao oposto desses tipos. Isso acaba refletindo também sobre o que me atrai fisicamente em pessoas, no caso pessoas mais alternativas, com tatuagens, body modification, etc. Foram várias sessões até eu entender isso, e hoje sou absolutamente confortável com isso e é sempre bem engraçado a cara dos padrões quando eu dou o toco nelas no rolê, porque simplesmente não me sinto atraído.
Sim. E meus sentimentos ao Rô, porque mesmo só de ter sentido a sensação de uma possível agressão já é horrível. Falo isso com propriedade de alguém que infelizmente já teve esse episódio na vida. Sobre as gírias, pra mim e meu grupo de amigos, os memes acabam virando vocabulário sim. Uso muito gag, isso é evolução ou gag de la gag, e o cante, isso é evolução cante de la cante. Cante de la cante. Que a gente quase sempre renova vocabulário e gírias baseados em memes. É isso, amores, uma ótima semana. Amo vocês, beijos. Beijos, Gui, também te amamos. Muito obrigado pelos e-mails. Obrigado pelos e-mails, Gui. Sobre o negócio de padrão, só comentar uma coisa que já aconteceu comigo uma vez, numa berbe, inclusive, que uma padrão veio dar em cima de mim e eu falei que não estava interessado. E a cara de dúvida e questionamento que ele fez é algo que alimenta todos os dias o meu viver. Vamos lá. No Spotify não tem nada. E no YouTube temos um comentário da Tay Taster. Sinto muito pelo que passou na academia. Rô. PS, sempre ouço até o último segundo, tá? Só tenho preguiça de comentar, né? Tá tudo bem, Tay, sem problema nenhum. Sim. E muito obrigado pela solidariedade aí. Sim, mas estamos bem, Rodrigo está bem. Estamos indo na outra academia, estamos adorando. Inclusive, já vamos começar com esse assunto, porque depois da minha boa experiência lá na Voi Fit, o Telo se animou em conhecer também, né? O que você tá achando? Então, eu tô gostando bastante. Tem muito mais aparelhos, dos aparelhos que costumam travar mais. Então é legal que a gente nunca fique esperando muito tempo. Travar mais é quando, tipo, muita espera? É, muita espera. Então a gente nunca fica esperando muito tempo. A única coisa que eu tô um pouco assim é que tem alguns aparelhos que eu tô com uma certa dificuldade de usá-los, porque eles são um pouco difíceis de regular. Tipo, tem o banco deitado, banco declinado. Tem uns lá separados e tem o do supino declinado. Eu não consigo regular eles e eu não consigo usar direito. Então é meio ruim o dia que eu tenho que usar eles. E o leg press 45... Ah, você testou? Eu achei muito pesado de lá, você tava certo. Tipo, eu tentei colocar o mesmo peso que eu fazia na Smart Fit. Meu Deus, eu quase morri. Eu achei que eu ia morrer, do tipo, ia ser Final Destination, premonição, o negócio ia cair, ia me esmagar. Porque eu falei, caralho, tá muito pesado. Tipo, eu não consegui fazer metade. Aí eu tirei um monte de peso e fiz. Mas assim, num geral eu tô gostando bastante. Tipo, no leg press da Smart eu colocava 80 de cada lado. Nesse, teve um dia que eu coloquei 45 de cada lado e não aguentei. Ele é bem mais pesado. Ele é bem mais pesado. E eu tenho a sensação, mas eu acho que é só uma sensação, de que ele não é 45, ele é mais inclinado, ele é mais quase vertical. Né? É verdade. Não sei, mas pode ser uma impressão só. Mas assim, eu tô gostando bastante de lá. Eu acho que é uma academia mais... Uma coisa que eu mais gosto de lá é iluminado. Sim. Não é aquela escuridão da Smart Fit. O que eu acho que já é um bom avanço, assim. E tem uns boy bem bonitos, realmente. Nossa, tem um lá que o homem é um armário, assim. Meu Deus do céu. Eu queria ficar daquele tamanho. Aquele gordinho de óculos? Nossa, sim. Nossa. Eu acho que ele é gay. Mas se for, cagou pra gente. Exato. Daí, segue a vida dele, siga a minha. Ele tá treinando pra ser padrão, né? Como o Gui tava falando lá no e-mail sobre os padrões, né? Exato. Enfim. Mas eu tô gostando bastante de lá. Acho que a única questão, e é uma questão que eu preciso tomar um pouco de cuidado, vovô. Quando eu ando muito rápido, eu costumo machucar um pouco a minha coluna. Acho que é o jeito que eu ando, acho que eu ando meio torto, sei lá. E aí, como tem uma subidinha pra chegar na academia, normalmente eu tô chegando lá com as costas um pouco doloridas. Sério? Aí eu tenho que dar uma maneirada de... Porque eu acho que eu fico tipo... eu quero chegar lá rápido, sabe? Sim. E aí eu acabo me machucando. Mas estou gostando de lá. Tô gostando bastante. Eu também. Eu acho que minha única crítica em relação à academia é, de fato, depois, né, de fazer alguns treinos e tal, notei que tem alguns aparelhos que
Ou eles são muito diferentes do que a gente tá acostumado na Smart, ou eles são um pouco mais antigos. E lá vem o carbonara. Não pisa aqui, cara. Senta aí bonitinho. E aí tem também uma questão de poucas anilhas e halteres. Tem poucas anilhas. Halter até que eu não senti tanto isso, mas anilha tem muito pouco. Tipo, teve o dia que eu tava fazendo o leg press, inclusive. Eu, tipo, tava procurando anilha de 20 pela academia inteira. Não achei. Eu tive esse problema já também. Mas eu acho que a questão é... quando a academia está cheia, que não é algo muito frequente de acontecer, meio que falta coisas. Mas quando ela tá ali no número normal ali de frequência... que é o não muito cheio, né? De não ter que ficar esperando aparelho, essas coisas, aí dá de boa. Sim. Aí dá de boa. E a gente também já pegou as manhas do horário, né? Tipo, eu acho que isso é meio que padrão em qualquer academia, mas lá é muito nítido, assim. Até 8 horas da noite é razoavelmente, assim, mais cheio. Das 8 às 9 começa a esvaziar. Das 9 em diante não tem ninguém. É, muito pouca gente. Tanto que tem um cara lá, um fortão, que ele é bem bodybuilder, assim, que ele faz uns 3 aparelhos ao mesmo tempo. Tipo, ele fica revezando 3 séries em cada aparelho. E dá pra ele fazer de boa, porque os aparelhos são vazios e ele fica lá. Igual bolinha de ping-pong, pulando de um lado pro outro na academia. Essa semana agora eu vou começar um treino novo, que o nosso personal trainer. Não tão personal, mas personal trainer de alguma forma. O Hanson criou pra mim, né? Maravilhoso. Beijos, Hanson. Se você estiver ouvindo, sabe que a gente te ama. Beijos para o Hanson, muito incrível ele. É isso. Aí, conta da sua viagem para Belo Horizonte. Então, fui para Belo Horizonte City. Como sempre, fui correndo. Fui bem rapidinho, assim. Só realmente fui porque era aniversário de 60 anos do meu pai. Como ano passado eu fui pro da minha mãe, né? Eu recebi uma leve cobrança para ir no dele também. Faz sentido, justo. Mas aí fui, encontrei com a minha família, encontrei com as minhas tias, que fazia muito tempo que eu não via minhas tias e meus primos. Uns 5 anos, se bobear, assim, que eu não via eles. E aí foi gostoso, assim. É sempre difícil ir pra BH. No sentido de que cada vez que eu vou, é mais óbvio pra mim que eu moro aqui. Que lá não é mais minha casa, sabe? Sei. É estranho, assim. Sei. Mas foi gostoso, consegui encontrar com... Basicamente assim, eu só fiquei em família, né? Porque sábado foi aniversário do meu pai, domingo foi Páscoa, passei com a minha mãe, mas aí fomos lá pra casa da minha mãe, meu irmão fomos, e ela ficou feliz porque nós dois fomos. Mas eu não consegui encontrar muito com amigos, assim. Encontrei com o Luke, nosso arquiteto, conversei um pouquinho com ele. E conversei um pouquinho com a Vanessa, que era uma amiga minha do cursinho. Conheci ela na época que eu tava fazendo cursinho, ou seja, há muitos anos atrás. Cursinho pré-vestibular. E aí encontrei com ela, conversamos bastante, ela com a irmã dela, então foi bem gostoso. Mas foi gostosinho, assim, a viagem foi bem de boinha. Né? Arrasou. E aí, como eu comentei, né, nesse início aqui de episódio, eu fiz aí um movimento, né? Que eu achei que eu nunca ia fazer na vida, mas acabei fazendo, né? Muito por conta da pressão do Telo também. Não foi pressão. Pressão do Totó também. Então... É que assim, qual que é o meu ponto, gente? O Rodrigo, quando eu comecei a namorar com ele, ele estava fazendo uma transição de carreira, isso lá em 1977. Isso. Ele estava fazendo uma transição de carreira, saindo da parte ali de... Mas por que eu tô de meia? De atendimento ao cliente e tudo mais, estava indo para, teoricamente, exercer a profissão pela qual ele formou, que era de publicitário. Curiosamente, durante todos esses anos, eu sempre... por mais que eu fugisse, eu sempre caía de volta no atendimento a cliente. Sim. Isso acabou de acontecer novamente, mas vamos lá. Exato. E aí, na época, como ele via virar publicitário, ele tava precisando trocar o computador dele, ele falou, vou comprar um MacBook da marca Apple. Isso. Porque é um notebook que, assim, querendo ou não, como não tem tantas configurações possíveis, né? Tipo, a Apple, a cada geração, assim, vai ter o quê? 10, se muito 10, diferentes
hardwares, né, de computador, assim. Então, o sistema de iOS de MacBook, ele é muito otimizado. Sim. Então, ele funciona muito rápido, ele exige poucas atualizações. Quando eles fazem atualização, é muito, tipo, porque precisa fazer atualização, não é igual o Windows, que tem toda semana, basicamente, uns 3 updates e eles quebram metade do sistema. Então, tipo, é um sistema bem mais estável, num geral. É mais fechado, mas é mais estável. E aí ele comprou e durou uns 10 anos que usou aquele computador. Estamos falando de 2012. Foi um... Puta, eu não vou lembrar a configuração dele, mas era um MacBook Pro de 13 polegadas. Eu não lembro agora qual que era o chip. Acho que na época era Intel já. Agora não sei se agora ainda é Intel. Mas ele durou bastante tempo. Ele durou até 2000. Assim, eu comecei... comprei ele em 2012, aí eu trabalhava com ele. Aí de 2015 até 2020 eu usava ele só para uso pessoal, porque aí eu usava os computadores dos lugares onde eu trabalhava, mas eu usava ele para fazer podcast, eu usava ele para fazer música e tal. Então com o tempo a performance foi caindo. Sim. Né? E aí em 2020 eu acabei voltando para o Windows, porque infelizmente ele não estava mais dando conta de tudo que eu precisava fazer. Mas ele durou 8 anos. E aí de 2020 a 2024 eu usei um Lenovo com Windows. Que foi uma grande bosta. Não, e assim, era um Lenovo meio que top de linha. Sim. Né? Durou 4 anos. Né? Então eu falei, vou comprar outro Mac, e aí em 2024 comprei outro MacBook, que é o que eu tenho hoje, que eu espero que dure aí de 8 a 10 anos novamente, né? Mas eu nunca tinha tido iPhone. Eu sempre tive celulares com Android, né? Tive Samsung uma vez, tive Xiaomi, que eu odiei. Pra mim foi a pior experiência do mundo. Eu tive um Redmi Note, não lembro qual número, 13, sei lá. Enfim, eu odiei o celular da Xiaomi, mas foi uma questão de experiência minha, porque eu sei que eles têm celulares muito bons. Conheço muita gente que ama, que não troca por nada, mas pra mim foi horroroso. Eu voltei pra Motorola. E eu tava com o mesmo celular da Motorola desde 2021. Ele já tava ruinzinho. E assim, câmera ruim, né? Porque o forte da Motorola nunca foi câmera, então todas as fotos que eu tirava parecia que eu tinha tirado com uma TechPix, né? Então eu queria um celular legal, com câmera boa, com uma performance legal, e aí, né, também conversando muito com o Totó, né, meu Gen Z preferido, e que também é usuário aí de Apple há bastante tempo, resolvi comprar um iPhone. Já que você já usa o MacBook mesmo, mantém o ecossistema, né? O ecossistema, isso, sustentabilidade, né? Sustentabilidade sem luta de classes é só jardinagem, né? Exatamente. E aí, falando de sustentabilidade e completo com comprei um iPhone, né? Mas ok. Então comprei um iPhone 16, estou apanhando bastante, né? Porque a usabilidade é muito diferente do Android, mas tô curtindo, Mas você tá gostando? Bastante. Mas tem tirado poucas fotos, tem que tirar mais fotos. Devi tirar mais fotos. Exato. O Bad Bunny já nos ensinou isso. Sim, eu preciso organizar meu iCloud. Não, e eu tive muita sorte, porque eu comprei numa promoção e eu consegui comprar o iPhone 16 com 256 GB. Não sei se eu comentei isso com você. Comentou. De memória, de armazenamento. Né? Porque 128 vai assim, né? Vai muito rápido. Então, estou feliz com a minha nova aquisição. Arrasou. Demorou uma semana pra configurar. Porra! E ainda tô apanhando pra usar. Mas com o tempo você acostuma. Mas eu chego lá. Já fiz seguro, né? Porque moro em São Paulo, né? Não é a cidade mais segura do mundo, tá bem longe disso.
Então eu fiz um seguro também aí contra danos, perda, roubo, furto, enfim. Quer dizer, perda não, acho que ele não tem cobertura para perda. Acho que é danos, roubo e furto. Perder, perdeu. Entendi. Perdeu, foge um furto, né? Isso é ótimo ter isso gravado agora. É isso. Você tem algum outro tópico antes da gente entrar na pauta principal de hoje? Não, eu só ia comentar que esse fim de semana foi gostoso. Tivemos aniversário de amigos. Tivemos do Luiz e do Wes. Foram bem gostosinhos. Quem é Luiz? Luizito. O Tinto. O nosso Tinto, o Tintorito. Mas foi isso só. A gente foi fazer festinhas. Brincamos de um joguinho divertido hoje que o Mozi não gostou. Ai, odiei. O jogo é legal, mas você não entendeu a lógica. Tá, eu entendi. Vocês que não entenderam a minha lógica. É porque eu sou neurodivergente, né? Eu penso diferente dos outros. Esqueci desse detalhe. Ai, meu Deus. Culpa do Cícero. Beijos pro Cícero. Beijo, Cícero. Mas pode entrar na sua pauta. Então, gente, eu queria comentar aqui com vocês, antes que o assunto morra, sobre a minha mais nova obsessão, que é também uma grande obsessão aí da internet hoje em dia, que é o duo canadense Angine de Poitrine. É assim que fala? Tá bom, meu francês? Eu acho que é Angine de Poitrine. 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 Vamos perguntar pra moça do Google? Pera aí. Vamos. Deixa eu abrir aqui, gente. Angine de Poitrine. Google Translate. Ela sempre fala numa voz meio assim. É porque quando você pede pra ela falar 3 vezes, a terceira ela entende que tem que ser mais devagar, porque você não tá entendendo. Aí ela fala mais... Angine de Poitrine. Ai, como você é besta. Mas olha só, nós dois agora temos... O Google Tradutor agora está disponível em 110 novos idiomas. Quais são esses idiomas, né? Ué, tem idiomas pequenos, né? Será que tem gag? Vamos lá, vamos ver como ela fala. Angine de poitrine. Poitrine, né? Angine de Poitrine. Angine de poitrine. Ela fala o E no final, sim. Angine de Poitrine. Angine de poitrine. 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 Não tem esse Angine no de final. Poitrine. Angine de Poitrine. Ai, tá bom, vai. Então, cadê o Reaper, meu Deus? Aqui. Então, vou fazer aqui. Eu fiz até uma pauta, gente. Olha porque só. Eu queria anotar alguns pontos. Pra não me perder, né? Uhum. Então, o TLDR de tudo isso é o seguinte. O Angine de Poitrine é um duo de math rock. Math de matemática, não de metanfetamina. Não de metanfetamina. Tá? Do Canadá, que viralizou na internet tocando uma música estranha e usando umas fantasias esquisitas. Então, isso é tudo que você precisa saber nesse momento, né? Eu acho legal começar contando como que eu conheci. Deixa eu só... Posso dar um passo antes? Claro. O que seria, o que caracterizaria math rock? Eu vou explicar. Ah, tá. Okay. Fica tranquilo. Mas eu queria começar contando como que eu conheci, porque acho que isso define muito como que essa banda explodiu tanto em tão pouco tempo, né? Não vou falar quem, mas eu vi uma story de um amigo meu, não vou falar porque ele pode ficar chateado com o negócio que eu vou falar mais pro final aqui. Ele postou uma story com uma imagem, né, da banda, falando: eu não acredito que vocês gostam dessa coisa desafinada. E aí a imagem era uma ilustração do guitarrista / baixista, né, o Angine de Poitrine, e ele tava com uma guitarra double necked. Guitarra double necked são aquelas guitarras de 2 braços, né? Então, que um braço é uma guitarra, o outro braço é um baixo, ou então um braço é uma guitarra de 6 cordas, outro braço é uma guitarra de 12 cordas,
ou um braço é um baixo normal, e um baixo fretless, que é o baixo sem trastes, né? E no caso dele é uma guitarra e um baixo. Então isso era uma coisa, esse tipo de guitarra era muito comum nos anos 70, bandas de rock progressivo e tal. Que uma coisa que eu sempre gostei, mas não é uma coisa comum hoje em dia. Você não vê mais isso tanto assim. Músicos de apoio me parecem algo mais comum hoje em dia também, né? Tem Precisa isso. de um baixo, contrata um músico de apoio. E aí eu fiquei muito curioso e fui investigar. E também, tipo, o fato do guitarrista estar fantasiado, enfim, eu fiquei bem curioso. Fui fuçar o perfil do Instagram, e do perfil do Instagram eu caí na apresentação deles no KEXP, né? O canal no YouTube, e estamos aqui desde então, né? E eu acho que isso que é importante. Teve um amigo meu esses dias, né, que eu saí postando sobre eles no Instagram o tempo todo nos últimos dias, e um amigo meu viu e comentou: você é a terceira pessoa que eu vejo falando dessa banda, vou ouvir. Falei: amigo, não ouça, veja. Porque o visual faz bastante diferença. A experiência, o hype todo é a experiência completa, né? Se você só ouvir, das duas uma, de acordo com o repertório que você tem, ou você vai achar estranho e desafinado, ou você vai pensar: legal, mais uma banda de math rock, né? Mas eu acho que o visual e a performance é o que chamam a atenção e é o que criam a curiosidade que acabou gerando o hype. Ou seja, todo. tipo K-pop. Tem muitos K-pop sem o visual não é muita coisa. Tem muitos paralelos com o K-pop aqui na minha análise, inclusive. Você Olha verá. só. Então, o que é math rock, que você me perguntou? Math rock é um subgênero do rock que nasce um pouco ali no final dos anos 70, começo dos 80, com o fim do rock progressivo, quando o rock progressivo começava a se ramificar para outras coisas. E o próprio math rock também, com o tempo, ele vai convergindo para combinar com heavy metal em algumas bandas, death metal em outras bandas, própria retomada do progressivo no final dos 90, enfim. Mas o math rock, na verdade, é um gênero que ele é baseado em assinaturas de tempo incomuns, muita síncope, muita estrutura não convencional. Então, quando a gente está acostumado com a música popular, a gente está acostumado com um compasso 4x4. Que é 4 notas ali por compasso, né? Ou, eventualmente, se tiver ali subdivisões e tal, mas você vai ter sempre 4 tempos ali dentro de um compasso. No math rock você pode ter variações de 5x4, 7x4, 11x8, 13x8. E esses compassos eles vão se alternando e se combinando dentro de uma mesma música. Né? A gente tem muita síncope, que é quando você tem marcações de ritmo fora do tempo esperado. Então, de repente, você está esperando vir aquela pausa ali, só que ela vem antes. Tipo, no meio tempo. Ou assim. ela vem depois, sabe? Como se eu tivesse, tipo, só dúvidas. Se eu tô ouvindo uma música que é em 4 tempos, que é 1, 2, 3, 4. E aí a batida 3, ela não vem no 3, ela vem no 3,5. Isso é uma síncope. Ok. Tá? Que é uma coisa que dificulta muito pra quando você tá usando a música pra dançar. Por exemplo, né? Uma síncope atrapalha bastante ali. Então, por que chama math rock? Porque basicamente você tá o tempo todo ali fazendo conta na sua cabeça, né? Principalmente se você tem muitas trocas de compasso ali dentro da mesma música. Então, bandas como King Crimson foi uma banda de rock progressivo, mas que evoluiu para essa coisa do math rock nos anos 80. O Tool talvez seja uma das bandas mais conhecidas, aí, que acho que é anos 90, 2000 ali. O Battles, que é uma banda dos anos 2010. Então tem bastante banda de math rock por aí. Tá, e aí, além do math rock, o Engine de Poitrine,
eles usam também muito a coisa do microtonal, né? Das afinações microtonais. E o que é microtonal? Eu vou pedir ajuda aqui de um conhecido meu, chamado Tom Zé, para explicar um pouquinho isso, nesse vídeo maravilhoso aqui. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. E acho melhor eu tirar o fone para você poder conseguir ouvir também, né? Eu consigo ouvir, o seu fone é bem alto. Consegue? Tá, só um contexto então. O Tom Zé estava no programa do Jô Soares e ele estava explicando por que o refrão de Atoladinha é microtonal. Ok. Tá? Então vamos lá. Peraí que deu ruim aqui. Meu Deus, que demora. Tão diferente, tão distante, mas isso não é verdade. Então, eu fiz uma espécie de exegese para explicar o que eu tinha dito antes. Que o refrão da Atoladinha é um meta-refrão microtonal e polissemiótico. Agora ficou claro. Mas repare. Você não explicou antes? Peraí. Vocês todos, inclusive o malandro do Bira, estão aptos a entender isso perfeitamente, não é nenhum mistério. Olha, primeiro, microtonal. A microtonalidade foi abandonada desde o século IV. Os cristãos da religião católica não oficial no Império Romano cantavam assim nas catacumbas de Roma. Esse negócio chamado canto árabe, todo mundo conhece. Você perguntou isso ao Bira porque ele era testemunho ocular? Talvez. E aí? Muito bem, o Papa Gregório I achou que isso não era conveniente politicamente para uma religião que ele queria, que ele teve essa intuição. Ele então fundou o canto gregoriano, que é fundado na escala diatônica. Dó, por favor, Dó, Ré, Mi, Fá. Ele quis dizer cromática, mas tudo bem. Essa prisão foi fundada no século IX em diante. Durou, todos os físicos da história da música passaram mais de 10 anos discutindo se de Dó para Ré era 1/4 de 444 menos 400 de Ré para Mi, então, até chegar à conclusão desse Dó, Ré, Mi, Fá. Só se tinha certeza dos dois Dó, que todo mundo sabe que é 1/8, que é a metade da vibração da corda. É verdade. Muito bem. Isso aí ninguém lhe tira. Não. Mas peraí, eu vou tentar ser simples. Agora é tarde. Perdão. Toque Dó, Ré. Todo mundo pensa que de Dó para Ré só tem Dó sustenido, Ré. Não é verdade. De Dó para Ré tem 9 intervalos. Que o ouvido humano foi completamente... tem as 9 comas que são os intervalos de Dó até Ré. Ora, o que acontece com... Aí, por que é que o refrão de Tô Ficando Atoladinha é microtonal? Aí é que tá, porque olha como ele é. Ele não é diatônico, de Dó para Ré, nem de Dó para Dó sustenido. Ele vai subindo quartos de tom. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Vai empurrando a nota. É isso. Entendi. Então, pensa no piano, né? Quando... Ai, enrolei no fone aqui. Quando você olha o piano, você tem ali, né? Então, como o Tom Zé estava falando, de Dó para Dó. Isso. Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E você tem as teclas pretas. Isso. Né? Então, de Dó para Ré, tem uma tecla preta ali no meio. Que é o Dó sustenido. De Ré para Mi, tem uma tecla preta ali no meio. Que é o Ré sustenido. Isso. De Mi para Fá, não tem uma tecla preta. Já explico por quê. Tá. Aí de Fá para Sol tem outra tecla preta, Fá Sol para Lá outra tecla preta, Lá para Si outra tecla preta. Lá sustenido. Porque a escala maior, ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, a escala maior de Dó é isso. Tom, tom, semitom, tom,
tom, tom, semitom, é essa configuração que a gente vê no piano. Né? Isso quer dizer que a gente tem as 7 notas musicais e a gente tem esses 5 semitons, totalizando 12. Né? Você pega uma guitarra, o braço da guitarra, né? Então você tem lá a sexta corda da guitarra é o Mi, né? Então você toca a corda solta, é o Mi. Primeira casa é o Fá. Segunda casa é o Fá sustenido. Terceira casa é o Sol. Quarta casa é o Sol sustenido. Até você chegar na 12ª casa, que é o Mi de novo. Tá? A 12ª casa de um violão, de uma guitarra, é a mesma nota que uma corda solta, só que uma oitava acima. Acima. Tá? Então, isso é uma convenção da música ocidental. É a chamada escala cromática. Sim. Tá? Que até onde eu me lembro, o que ele até falou do Papa Gregório ali, que é uma coisa que era meio que pra unificar, porque o arco-íris tem 7 cores, então são 7 notas. É tipo a famosa martelada hermética. Vamos enfiar que tudo de Deus é 7, a gente encaixa a força. Mas não cabe, não faz sentido, não interessa, encaixa. Tanto que existem os acordes malditos na música, né? Então, os acordes que tem tríade eram meio que proibidos pela Igreja Católica. Então não podia ter hinos, cânticos que tivessem acordes em tríade. Então, beleza. Só que quando a gente olha para a música oriental, e aí eu vou falar mais especificamente da música indiana. Sim. Mas a gente pode desdobrar isso para música árabe, a gente pode desdobrar isso para música tradicional japonesa, sudeste asiático, né? Até música cigana também, né? Que influenciou muito música árabe, música judaica. Sim. Então a gente pode... Né? Cada uma vai ter ali suas configurações, mas uma coisa que elas têm em comum é que elas fogem dessa prisão, como o Tom Zé disse, que é a escala cromática com 12 intervalos, né? Então, como que o Anjing de Poitrine e outras bandas que usam microtonalidade, né? Como tem uma banda muito boa chamada King Gizzard and the Lizard Wizard, que também usa microtonalidade. Como é que eles aplicam isso na música deles, né? Eles customizam os seus instrumentos. Então, eles adicionam mais frets no baixo da guitarra, tá? Frets é aquelas linhazinhas frets são esses que pedacinhos são perpendiculares às cordas. Esses pedacinhos de metal que dividem o braço da guitarra ou do violão. No nosso caso, em semitons, né? Mas no caso da música oriental. Então, você olha uma cítara, por exemplo, né? Que é um instrumento tradicional indiano. Ele tem uma configuração completamente diferente do que um violão ou uma guitarra ocidental. Né? Ou até, sei lá, você pensa aí, tomando uma liberdade, do tipo um shamisen, que é aquele... Na falta de uma palavra melhor, violão japonês, que tem só 2 cordas, que ele nem tem esse negócio. Teoricamente, a forma que você segura ele você segura a corda com uma mão e com a outra você toca ela com um negócio de laca. Então, assim, a sua mão, ela tem infinitas posições que ela pode segurar a corda. Exatamente. E quando a gente fala de instrumentos que não tem frets, um baixo fretless, por exemplo, você consegue navegar entre esses semitons. Na guitarra tem uma técnica chamada bend, que você toca uma nota, né? Então você tá ali com o dedo da mão esquerda na corda de uma guitarra, você dá ali um tchan, dá uma paletada na corda com a mão direita, e aí você puxa com o dedo que tá ali da mão esquerda na corda, você dá uma puxada para baixo. Isso se chama bend, que é dobrar. Né? Então, quando você faz isso, você tá aplicando ali uma microtonalidade, porque você tá saindo do que tá dentro daquela casinha ali, né, que você tá segurando a corda ali. Só agora me veio na cabeça, pra gente seguir decolonizando a coisa, frets em português é trastes, tá? Então esses metaizinhos no braço do violão são os trastes. Tá anotando, gente? Vocês estão aprendendo? Ó, aula de música gratuita aqui no podcast. Vocês estão anotando? Tá, estão seguindo.
Então eles adicionam esses fretes a mais, né? Por isso que o braço da guitarra e do baixo também do canto de poitrine tem todos aqueles metaizinhos ali a mais. Eu vou te ser bem honesto, como eu não sou uma pessoa Você que não percebeu. eu não percebi. Normal. Nem notei. Tá tudo bem. Num piano, por exemplo, já fica um pouco mais difícil fazer isso, né? Porque o piano, ele é um instrumento 100% temperado, que é um instrumento feito para tocar. Ele é mecânico no sentido de que o que está gerando o som não é necessariamente o que está na sua mão. Então, tipo, o que a tecla do piano faz é ela ativar uma corda que tá lá dentro. Você não tem como mexer naquela corda. Tem até aqueles pianos que tem mas aqueles pedais são pedal, ou para sustentar uma nota, ou para abafar uma nota, ou para fazer um staccato, sabe? Uhum. O piano deve ser provavelmente o instrumento mais eurocêntrico do mundo, né? Porque se você quiser, por exemplo, fazer uma microtonalidade num piano, você tem que tocar a tecla e com a outra mão você tem que enfiar a mão dentro do piano e puxar a corda. Uhum. Só assim você conseguiria fazer. Sim. Existem instrumentos parecidos com o piano. Eu, se não me engano, tem um que eu não sei o nome, mas se não me engano é um instrumento árabe, que as teclas elas são divididas em 4 pedaços. Tá? E assim, a gente está falando aqui de microtonalidade, no caso do Engine de Poitrine, por exemplo, a gente está falando de quartos de tom. Então, na nossa escala ocidental, a gente tem no máximo tom e meio tom. Então, ou é um, ou é metade. Uhum. No Engine de Poitrine, eles usam até 1/4 de tom. Uhum. Mas dependendo do tipo de música que você vai explorar, você pode chegar a 1/8 de tom, 1/16. Mas então eles pegam, de tom. só pra eu entender, então eles pegam as 7 notas originais, vamos colocar assim, da escala cromática, e eles dividem esses 7 por 4. Em vez de dividir por 2, a grosso modo é isso, tá? Em vez de dividir por 2, então, aí me responde, por que não tem o Mi sustenido? O Mi sustenido é o Fá. Porque na escala... Lembra que eu te falei que a escala ocidental, ela é tom, escala maior no caso, né? Ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, por isso que no piano, quando você vai de dó para ré, você tem um tom. O intervalo é um tom. Por quê? Porque de dó para dó sustenido é meio e de dó sustenido para ré é meio. Soma os dois, dá um tom. Uhum. Ré para mim, então ré para ré sustenido é meio, ré sustenido para mi é meio, então ré para mi é um tom. Tá. Mi para Fá não tem uma tecla preta ali no meio. Uhum. Isso quer dizer que de Mi para Fá é meio tom. Então não existe o Mi sustenido. Tem gente que na hora de dar aula de teoria chama o Fá de Mi sustenido. E não deixa de estar certo. E aí não pula o Fá e vai direto pro Sol. Não pula o Fá porque o Fá tá ali. O Fá existe. Só que o Fá é também um Mi sustenido. Não, sim, o que eu digo é pula porque é o sustenido do outro. E aí, por exemplo, de Mi, desculpa, se você quiser colocar um tom, e aí quando a gente está falando, por exemplo, de uma escala menor, a escala menor é tom... Ih, caralho, eu nunca lembro, acho que é tom, semitom, semitom, tom, tom, semitom, tom. Eu acho que a escala menor é assim. Então você vai de dó para ré, de ré para ré sustenido, de mi para fá sustenido, enfim, depende se você tá numa escala maior ou menor. Tá. Entendeu? Eu vou fingir que eu entendi, mas não é aula de harmonia aqui, né? Somente acredite em mim nesse momento. Tá bom, ok. Tá. E aí acaba ficando estranho pra gente, porque o nosso ouvido, ele tá acostumado a ouvir esses intervalos de 12 notas dentro de uma escala.
A gente não tá acostumado a ouvir um intervalo de... Se dividir por 2, aí vai multiplicar esses 12 por... Tá, vamos dizer que a gente não tá acostumado a ouvir intervalos de 24 tons ou de 48 tons. E eu acho que quando a gente escuta, não sei o nome correto, mas a gente escuta um traveling neles. Tipo assim, por exemplo, se você escuta um cantor, uma pessoa fazendo... Inclusive, isso é uma coisa importante de dizer. A voz é um instrumento microtonal. Sim, é isso que eu ia falar. Se você escuta alguém cantando aqueles... eu não sei o nome, tá, gente? Mas aqueles cantos árabe ou... cantos cigano também, que tem muito no Carroçalia canta, flamenco, que tem bastante influência árabe. Você escuta a pessoa passando por esses tons, porque quando ela vai fazer o melisma, ela passa por eles. Isso. Mas a gente não costuma escutar separado, tipo uma nota que é aquele separado ali, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente ouve eles fazendo isso numa guitarra, soa esquisito, parece que tá porque não é algo mesmo, que você tá acostumado a ouvir. Não tá no nosso repertório, né? E o lance da música indiana também aparece muito na coisa da repetição. Então tem músicas deles, as músicas deles não são muito longas, a música mais longa acho que tem quase 7 minutos. Só que como é tudo instrumental e é math rock, né, na sua essência, tem muita repetição também. E como tem essa coisa da microtonalidade, tem também a coisa da repetição muito calcada na música indiana mesmo, porque a música indiana é aquela música de mantras, né? Então ela é baseada na repetição porque um mantra é uma repetição de algo, né? E aí vem outra característica deles, musical, ainda estamos falando das características musicais, que são os loops, né? Então o que é um loop? Um loop é quando você toca ali um determinado número de compassos, e aí você aperta ali, você apertou um pedal antes de começar a tocar, você vai apertar esse pedal de novo quando você terminar de tocar essa sequência, e o pedal vai ficar loopando aquilo ali, para que você possa tocar outra coisa. É como se você tivesse gravado aquilo que você tocou, e você deixa ali tocando repetidamente até você parar, né? Então, como o Khan, ele toca guitarra e baixo, então ele vai brincar de loopar essas partes para ter sempre um baixo e uma guitarra tocando juntos, né? E muitas vezes ele vai ali de acordo com a música, ele vai adicionar um terceiro, um quarto, um quinto loop na camada. Às vezes esses loops vão estar em compassos diferentes. E é isso que é o grande foda, e que, novamente, isso é só coisas que, infelizmente, pessoas que também fazem música vão perceber com uma certa facilidade. Às vezes esses loops estão em compassos diferentes, só que, sei lá, você tem, por exemplo, um 13/8 que está rodando junto com um 5/4. Em algum momento, eles vão se encontrar. E é um momento que ele vai desligar o loop para fazer outra coisa. Se eu não tivesse de blues, eu estaria arrepiado só de estar falando isso, sabe? Entendi. Então, isso é matemática pura. Por isso que o math rock tem esse nome. Além disso, tem o Cleck, que é o baterista. Ele tá lá tocando bateria, tal, ele tá tentando manter ali o ritmo, né? Só que ele precisa estar muito certinho, casadinho, bonitinho com esses loops. Então, naquela pedaleira gigante que o Khan tem um pedal que toda vez que um loop é criado, ele manda um sinal de metrônomo pro fone de ouvido que o Cleck tá usando ali embaixo da máscara. Então ele conta pelos BPMs do metrônomo o que tá rolando ali naquele loop para ele conseguir ficar certinho junto e não descompassar. Gente, deve ser muito cansativo, né, pra eles tocarem. Esses caras são muito foda. Então, é que eu penso assim, tipo, porque deve ser exaustivo no sentido de que
tem um ponto de música também que é muitas músicas, principalmente músicas mais comerciais, ocidentais, elas seguem um compasso também, não só porque é mais comum para as pessoas ouvirem e tal, mas por uma questão prática, do tipo, porra, toda hora o baterista e o baixista, que são as pessoas que normalmente levam o ritmo da música, ficar mudando o compasso é complicado, é cansativo pra pessoa, tipo, depois de um show de 1 hora, você tá assim, vegetal. Mas então, isso que é um ponto. Eles tocam juntos há 20 anos já, né? Desde que eles tinham 13 anos. E assim, isso que você falou tem uma camada ainda muito mais importante, que é aquela coisa. A música popular, ela é feita pra você cantar junto, pra você dançar, pra você decorar a letra, né? E tem uma coisa de easy listening, que é um barulho que fica de fundo que não incomoda ou não chama atenção também. Exatamente. Não é... Ninguém quer ficar o tempo todo ouvindo música e tendo que pensar o que tá acontecendo ali. Né? Seja você o ouvinte, seja você um músico. Então, sim. Ok. Uma coisa muito importante pra falar do Cleck também, e que influencia muito na banda. Ele é um puta baterista. E ele não é o baterista típico de math rock. Porque ele tem groove. Ele tem swing. Ele faz coisas com o bumbo e com o chimbal que são típicos da disco music. Por isso que não é tão quadrado. Porque o math rock, ele é muito mais quadradão, sabe? Isso muito, que eu ia comentar. Porque, assim, ele é muito mais duro, rígido. Eu tenho a sensação... É engraçado. Quando eu não assisti muito, não é o meu tipo de música, né? Mas eu escuto quando você tá escutando e vendo os vídeos. E apesar de ser algo tão cabeçudo e matemático quanto você tá descrevendo, ouvindo não dá essa sensação. Ouvindo eles, me dá uma sensação de uma... Eu posso estar falando mega besteira, mas dá uma sensação de uma coisa meio jazz, no sentido de que... Claro. Do tipo, tem uma camada de erro humano, e às vezes parece que essas mudanças de compasso são um erro humano, e aí um vai acompanhando o outro, e aí o negócio encaixa de novo. Não, com certeza tem muito disso, principalmente da parte experimentalista do jazz fusion. Tem muito disso também. Porque isso que você falou, tem um groove, não é uma coisa que parece uma coisa matemática no sentido de chata e quadradona, sabe? Não parece uma máquina fazendo, parece uma pessoa tocando. Exatamente. Mas é como eu comentei, né? Então, tem muito disso também deles estarem tocando muito tempo juntos. Eles tocam desde que eles tinham 13 anos. Aliás, eu não comentei, eles são de Quebec, né? De uma cidade chamada Saguenay, sei lá como falar isso, né? Não sei falar francês. E eles têm outros projetos acontecendo ao mesmo tempo, ou tinham, né? Mas o Engine de Poitrine aparece em 2019, porque eles tocavam muito ali no circuito local da cidade. E é uma cidade... Na verdade, o Canadá, de forma geral, incentiva muito... Tem um incentivo à cultura muito grande, né? Então tem uma galera que, por exemplo, que é paga para estudar música, né? Então tem muito show acontecendo, tem muita coisa em bar, né? Então eles, enfim, tocavam ali no circuito de bares e eles estavam negociando uma segunda data no mesmo bar, tipo, na mesma semana, e os caras falaram, não, vocês já tocaram essa semana, eu tenho medo de não conseguir vender ingresso. E eles queriam tocar muito lá, então eles falaram, vamos criar uma banda fake aqui, a gente põe uma máscara pra ninguém ver quem é a gente, e a gente faz o show. Amo. E deu certo. E chamou a atenção das pessoas. E aí eles eles falaram, pô, tá aí. Acho que isso pode dar certo, né? E aí eles começaram a criar a mitologia deles, né? Que acho que é uma coisa que tem muito a ver com o K-pop também. Eles lançaram o primeiro disco em 2024, que é o volume 1, e aí, né, seguiram tocando ali no circuito local, começaram a aparecer em rádio, e em novembro de 2025 eles tocaram num evento da França, que é o Transmusicales, que é ou talvez se pronuncie de outra forma, porque é francês, que é um evento de música nova, tal, não sei o quê. E aí o pessoal daqui, KEXP, tava lá, né,
E é uma rádio americana muito focada em lançar artistas novos, em mostrar artistas novos. Eles sempre fazem showcases ali, de fazer uma gravação de uma banda ali tocando por meia hora, joga no YouTube e tal. E eles fizeram isso. Não sei se eles fazem isso comumente, porque geralmente esses showcases acontecem nos estúdios da KEXP. Mas dessa vez eles fizeram lá na França, enquanto eles estavam lá na cidade desse festival. E jogaram no YouTube, acho que em 5 de fevereiro. E nesse momento, o vídeo... Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que já passou de 10 milhões de visualizações. Caramba, explodiu mesmo, né? Em 2 meses. Opa, vazou um pouquinho para vocês. Cadê? 9 milhões e 500 mil visualizações. 47 mil, quase 48 mil comentários. Uau. Os comentários do vídeo são incríveis, do tipo, quando eles anunciarem uma turnê mundial, eu espero que eles esclareçam qual mundo é. Tem música pro coração, tem música pra alma e tem isso, música para suas mitocôndrias. Amo. Eu estou imensamente fascinado por todos os aspectos de qualquer coisa que essa merda seja. É muito bom. Mas continua contando agora da parte performance deles. Tá. E aí tem toda a mitologia, né? Então... Ixi, quase uma hora já. Ah, relaxa. Aula de música de graça. Ah, uma coisa importante, né? Porque parece ser tudo muito espontâneo, essa explosão toda. Só que o vídeo da KEXP foi lançado no começo de fevereiro. Começou a viralizar, mas bombou mesmo ali na última semana de março, primeira semana de abril ali, aquele pedacinho. E o que ia acontecer no dia 3 de abril? Eles iam lançar o volume 2. E 2 das 4 músicas que eles tocaram no KEXP eram do volume 2. Então tem coisa de marketing ali também, né? Não é tudo 100% espontâneo e tá viral, tudo bem, não. gente. E tá tudo bem também. Música é um produto também, então tá tudo bem. Então, qual que é a mitologia? O guitarrista é o Can de Poitrine e o baterista é o Clec de Poitrine. Eles têm 300 anos de idade, são alienígenas, eles têm a própria linguagem deles. Eles falam de qual planeta eles são? Não. Então, quando eles vão em programas de TV ou coisas do tipo, eles falam na língua deles. E o empresário deles faz a tradução simultânea, né? Eles têm também o uso de linguagem simbólica, então tem o triângulo como saudação, né? Eles fazem o triângulo com as mãos para se saudar, né? Um saudar o outro e os dois saudarem o público. Fazem coreografias e dancinhas durante o show também, né? Tem uma ótima que é eles param e aí faz com o bracinho assim. Parece o tipo coisa de Gumball. Gumball fazia muito isso. Ele fica o baterista no bumbo e o guitarrista deixa o loop de baixo rodando e eles ficam fazendo a dancinha. E eles se definem como... E aí eu vou falar como eu sei, eu não sei falar isso aqui em francês, tá? Mas seria Orchestre Rock Microtonal Dada Pitago Cubiste. E isso é basicamente um manifesto. Dada. Né? E aí a gente entra na sua parte, que é a parte do design, e do conceito, e do branding. Só deles falarem Dada e cubista, eles já estão falando bastante coisa. Exato, né? Tem a coisa das máscaras de papel machê, que são artesanais, o pano ali no fundo do palco. Tudo feito para ser ou parecer improvisado ou manual, né? Que é uma coisa muito do Dada também. Né? Pitágoras. Foi Pitágoras que começou com essa loucura dos intervalos, né? Então ele pegou ali uma corda de um piano, ele esticou, ele tocou ali a parte de cima, deu ali, digamos que fosse um dó grave, no outro extremo da corda ele tocou, deu um dó mais agudo, e ele pensou, e se eu continuar dividindo isso aqui, né?
E aí Pitágoras descobriu aí as bases para a escala cromática tradicional aí que a gente usa, né? E cubista, né? Então, se a gente for olhar aí para Picasso, representando aí o cubismo, tem a coisa das pinturas que, né, que decompunham ali a perspectiva visual em angulações, né? De certa forma, o Kahn faz isso com os tons, né? Ele vai decupando ali a perspectiva e usando a microtonalidade nisso. Mas tem também a coisa da simetria e do contraste no visual deles. Então, um é preto, o outro é branco, né? Enfim, então tem... Um é uma cabeça mais arredondada e o outro é um triângulo. Uma coisa mais triangular. Então tem a coisa, o preto e o branco não só nas roupas, mas na pintura do corpo. Então as partes do corpo que ficam para fora das roupas eles pintam também. O Kahn, ele toca descalço, né? Porque além de tudo ele muda para... Isso eu acho tão absurdo porque eu nunca vi um guitarrista fazendo isso. Porque pedais têm botões, né? Então geralmente você ajusta os botões ali, os parâmetros de acordo com o que você vai tocar antes da música começar. E no máximo você vai desligar e desligar o pedal durante a música. O Kahn toca descalço para que ele possa usar o dedão e o segundo dedo do pé para mexer nos botões e mudar parâmetros em tempo real durante a música. Eu nunca vi um guitarrista fazer isso na minha vida. Que mais? Tem, pensando nessa coisa de simetria, né, e de contraste, a gente tem o lance do guitarrista usar uma máscara triangular pontuda e ele tem um nariz pontudo, e o baterista usa uma máscara arredondada com um nariz flácido, né? Então, enquanto o guitarrista é a rigidez ali, o cálculo matemático e os loops, o baterista é o swing, é o groove, então ele é mais fluido, né? Tudo é superdimensionado, né? Tudo é muito grande. Tem o uso do polka dot também, né? As bolinhas pretas ou as bolinhas brancas, para trazer um pouco mais de fluidez, de fazer a coisa ser um pouco mais divertida também, né? Menos sóbria, menos séria. Isso está até nos instrumentos. A guitarra do Kahn, ela é feita de forma quase artesanal. Foi um luthier que montou, que cortou, que serrou, que juntou, que colocou os trastes a mais, que pintou. Então ela é toda artesanal também. Tem uma coisa muito do dadaísmo nas máscaras e nas roupas deles, porque o dadaísmo, ele tinha muito essa ideia de ser anti. Anti o quê? Anti tudo. Então, tipo, mas principalmente acho que na época que ele surge, no começo ali do século XX, é o fim da Primeira Guerra, né? O dadaísmo é antes, não é antes. É antes do fim da Primeira Guerra? 1919, 1915. Mas a Primeira Guerra acaba por aí. Não? Não, acho que não. Não. Bom, enfim. Mas a ideia principal era para quebrar com a coisa da arte ser cabeçuda demais, elitista demais. E eles fazem uma música que é cabeçuda, mas eu acho que eles tentam trazer um humor visual justamente para quebrar isso, do tipo... Teoricamente, eles deveriam ser as pessoas mais eruditas do planeta Terra para conseguir fazer essa música. A Primeira Guerra acabou foi de 1914 a 1918. Então foi durante, na verdade. E aí a ideia do dadaísmo era, tipo, quebrar isso. Então, por exemplo, quando o Duchamp faz o negócio do mictório, isso, que é a obra, acho que é a obra mais famosa do dadaísmo, que as pessoas ficam, mas o que é isso? O que ele está questionando ali, e eu acho que muitas pessoas não entendem isso de arte contemporânea, arte moderna, que é no tipo, mas por que isso é arte? E é justamente esse é o ponto dele. O que torna uma coisa arte é o quê? É várias pessoas estarem olhando aquilo dentro de uma galeria? É aquilo estar dentro de uma galeria? É aquilo, pessoas pagarem para ver aqui? O que torna algo arte? É alguém que dá uma chancela ou a arte existe por si só? Ou
esse questionamento, né? Sobre eruditez e tal. E parar pra pensar um pouco se o ser cabeçudo é o caminho, assim. O dadaísmo era muito isso. E aí, eu acho que eles, pelo menos na minha visão, o que eles fazem é um pouco disso. Tipo, enquanto eles fazem uma música extremamente cabeçuda, e que, assim, você descrevendo aqui agora, eu não sendo músico, pra mim o que parece é que, assim, esses dois caras, eles estão fazendo um exercício físico e psicológico e mental muito tenso ali enquanto eles estão tocando. Porque me parece uma coisa que exige uma concentração, não só mental, mas uma concentração de muscular mesmo, muito precisa. Sim. Mas eles fazem isso com toda essa camada de humor em volta deles, vestidos com essas formas, eles brincando alienígena, eles fazendo as dancinhas. Eu acho que tem um pouco disso do humor do dadaísmo, assim, ou pelo menos essa questão da anti, sabe? De trazer essa ideia do anti, assim. Então, faz bastante sentido. E a última coisa da simbologia e do visual é o triângulo. E aí, gente, triângulo é algo que a gente pode interpretar de 1 bilhão de formas. 1 bilhão de maneiras, né? Eu acho curioso, porque o triângulo geralmente ele representa uma tríade, né? Desde a Santíssima Trindade até qualquer outra coisa. E eles são 2. Talvez nós sejamos o terceiro. Olha, o ouvinte é o terceiro. Olha, arrasou. Até porque se eles se dizem como dadaístas, no dadaísmo o interlocutor é bastante importante. Porque é ele que... E ele trazido pro ponto de que ele valida se aquilo é arte ou não. É só quando alguém vê aquilo, interpreta aquilo, que teoricamente aquilo é arte. Se aquilo não está sendo interpretado, aquilo não é arte. Então, pode ser isso. Pode ser isso. Mas assim, eu acho muito, muito interessante visualmente, assim. E eu acho que você matou tudo, assim, tipo, acho que a grande conclusão dessa história toda é isso, tipo, é uma coisa que é extremamente cabeçuda, pode ser de certa forma até acadêmica, né, a música que eles fazem, só que esse verniz atiça a curiosidade das pessoas, as pessoas vão conhecer, as pessoas vão se interessar, vão gostar da música, vão descobrir coisas como microtonalidade, e vão descobrir que existem outras bandas e outros artistas que fazem músicas de formas diferentes do que a gente está acostumado. E é por isso que eu falei que talvez o meu amigo, que eu não quis citar o nome, pudesse ficar um pouco chateado. Mas quando ele fala que essa banda é uma merda desafinada, ele está simplesmente se fechando para a possibilidade aí de conhecer algo que é pouco comum, pouco usual e que pode ser realmente interessante, né? E assim, a gente não sabe que a gente está numa época em que as coisas perdem ali o frescor muito rápido, né? Então a gente não sabe até quanto tempo esse hype vai durar, quanto tempo as pessoas vão continuar ouvindo, se vai de repente aparecer outra coisa mais interessante, né? Mas eu vou jogar umas aspas fortes aqui minhas para encerrar o assunto, que eu acho, dadas as devidas proporções, porque a gente está num outro mundo, a gente está com outros tipos de acessos e comunicações e velocidade das coisas, mas guardadas as devidas proporções e considerando como o rock estava ali meio relegado ao esquecimento, eu diria que o Engine de Poitrine é pro rock em 2026. O que a Lady Gaga foi pro pop em 2009, 10, na época Fame Monster. Aspas fortes. Aspas fortes. Aspas fortes. Se isso é verdade, só o tempo dirá. Sim. Mas eu acho que abre um panorama interessante de discussão, assim. Até de interpretação de arte. Eu acho que uma coisa que eu percebo muito, mas a minha área é mais a parte visual. Mas é uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, as pessoas têm muita dificuldade de entender a arte, porque justamente elas ficam muito no material do que tá ali. Mas
quando uma pessoa faz uma obra, o pensamento por trás da obra não pode ser descolado da obra. Ele faz parte da obra. Então, quando você pega esses músicos, pra mim a parte interessante, mais do que a música, porque eu acho que, assim, as pessoas têm todo o direito de ouvir e falar, é desafinado, não gosto, não soa bem aos meus ouvidos e tal. Mas não me mata, não, como é que fala? Não tira a minha curiosidade de entender como eles chegaram naquilo ali, naquela lógica. E tentar entender justamente dar esses passos pra trás e falar, tá, não, ainda que eles não esqueçam, porque a gente tem que entender isso. Não é porque algo não é pra passar uma mensagem que ele não passe uma mensagem. Então, tipo, quando você entende algo sobre uma obra artística, não significa necessariamente que o autor quis dizer aquilo. Mas aquilo é uma interpretação que você faz do que foi trazido pra você. Isso. E você pode tentar fazer esse diálogo de tentar entender qual foi o pensamento que levou a pessoa a fazer aquilo e o que ele queria de acordar em você para que você interpretasse. Porque é uma conversa acontecendo. E essa conversa, ela tem como ponto principal o artefato em si, a música, o quadro, a escultura em si. Mas ela meio que não importa muito o artefato. O que tá acontecendo é ao redor do artefato. Tipo, a música que eles estão tocando, eu acho que meio que tanto faz. O lance é ao redor. E por isso que eu falei que eu acho que eles têm um pouco essa coisa do K-pop, de que o visual faz muita parte. Porque eu sinto um pouco disso, assim. Se você bota só uma pessoa que é um músico pra ouvir uma música de K-pop, na grande maioria dos casos, ele não vai estar ouvindo nada novo ali. Ele vai estar ouvindo acordes, progressões, harmonias que ele já ouviu 1 milhão de vezes. Porque K-pop é uma música feita para o público massivo. É uma música feita para ser comercial, então ela é sempre o mais confortável possível aos ouvidos. Quando ela traz algo diferente, ela traz algo mais pra dar um sabor, mas ela é confortável na maioria dos casos. Mas eu acho que o conceito visual em torno é o que torna a coisa forte. Então, do tipo, essa coisa que começou ali nos anos de 2010, dos grupos terem conceitos. Então, quando vem um álbum, não é só música. Vem todo um conceito ao redor daquilo. Sim. Né? Então, sei lá, o Luna pra mim é um grande exemplo disso. Que é tipo, é toda uma lore gigantesca pra vender CD. Sabe? Mas faz parte, porque a lore conversa com as coisas. E aí tem coisa de música. Tipo, eu já vi umas pessoas fazendo umas análises muito loucas. Mas eu acho que elas são um pouco piradas demais. Porque elas são muito martelada hermética, assim. Mas porque todas as meninas do Luna têm cores. Sim. E aí era uma pessoa, uma coreógrafa, fazendo uma análise cromática das coreografias. No sentido de que ela pegava as meninas, uma visão aérea, assim, da coreografia, via as cores de cada uma, e aí quando mudava formações, ela analisava cores que estavam opostas ou cores que estavam juntas em grupos, em clusters, e se aquilo tinha a ver com a música. Então, Caralho. tipo, é um momento em que tá falando sobre, sei lá, sonhos e fantasia. E aí as meninas que estão em pé na coreografia é tipo roxo, verde e azul, que são cores dreamy, e as outras todas são sentadas. Ou tipo, no momento em que elas estão fazendo uma coreografia de espelho, e aí, que é uma música que chama Colors, inclusive a música, elas fazem uma coreografia no refrão que elas são todas dançando, e aí não é na frente, não é a que tá na frente, mas sempre todo o refrão, 2 delas têm versos no meio do refrão. Então, tipo, tá rolando refrão, não. Aí uma completa uma frase no final do primeiro refrão. Aí refrão, a outra completa uma outra frase. E elas são sempre 2, elas estão em lugares espelhados, e quase sempre as cores delas são um negativo uma da outra. Então, tipo, é a Kinlip vermelho e a Rassul verde. Aí, amarelo e roxo. Vinho e creme. Tipo umas cores meio opostas, assim, sabe?
Assim, eu acho que a menina vai um pouco longe demais. Mas eu acho que tem algo ali, sabe? E eu gosto disso, quando levanta essa discussão. Eu acho que o K-pop traz muito isso, porque eles perceberam muito cedo que só competir com música mainstream, batendo de frente com a música ou produto, o artefato em si, não vai te levar para lugar nenhum. Porque você nunca vai ter tanto dinheiro quanto uma Warner, quanto uma Universal. E você não vai bater de frente com eles, com a máquina, que são essas gravadoras. Total. Você precisa ter um outro conjunto. A sua arte precisa falar mais do que só o artefato, né, da arte, que seria a música. Então você vai ter que fazer o clipe, você vai ter que criar uma lore, você vai ter que fazer toda uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, assim. Mas gostei da minha aulinha sobre Anjing de Poitrine. É isso, e é muito gente. interessante, gente. Assim, como eu falei, não é o tipo de música que eu gosto, não é algo que eu colocaria pra ouvir, assim, mas eu acho muito curioso. Coloquem esse vídeo que o Roto falou. Qual que é o nome? É KEXP, né? É KEXP. Coloca Anjing de Poitrine, KEXP no Google que você já acha. Isso. Assistam, nem que seja um pedacinho do vídeo, assim. É uma grande loucura visual, mas eu acho legal, assim. E eu convido todo mundo, igual agora sendo o chatinho de história da arte que eu sou, eu faço esse exercício pra vocês. Aprendam a olhar a arte com esses olhos. Não olhem só pra arte que está na sua frente e julguem ela tecnicamente ou pelo seu gosto, ou enfim. Tentem ir além. O que a pessoa que fez isso tava pensando que fez ela fazer isso? O que ela achou que eu ia entender sobre isso? Boa. O que eu estou entendendo sobre isso com base... E por que eu estou entendendo isso? É porque eu tenho essas referências? É porque eu fiz essas e essas coisas na minha vida? É porque eu tenho esse caminho, essa trajetória de vida? E por isso eu estou lendo assim? Será que o autor tem esse caminho? Então, por exemplo, coisas que eu convido pra vocês a fazerem, que muitas pessoas não fazem, quando vocês forem em exposições de arte ou fotografia, enfim. Leiam a nota do autor ou do curador sobre aquela exposição. Nossa, sim. Porque Essencial. muitas vezes o autor vai estar te falando qual é a ideia dele por trás. E aí muitas vezes você vai ver as obras e aí você consegue sair um pouco dessa coisa de só olhar a obra e falar, não entendi, ou não gostei. E tá tudo bem você não entender e não gostar. Mas eu acho que é mais interessante e se torna um exercício mais divertido apreciar essas coisas quando você sabe o que a pessoa quis dizer, ou pelo menos o que levou ela, o que ela tava na cabeça, né, quando ela fez aquelas coisas. E eu acho que você começa a ganhar um gosto diferente por apreciar a arte ou coisas assim. Eu acho que deixa a experiência mais rica. Boa. Arrasou, amor. É isso, gente. Falando em arte, episódio que vem a gente vai falar sobre o BBB 26. Com a presença de um convidado muito especial, então aguardem. Exato. Ouçam Anjing de Poitrine, ouçam outras coisas que isso vai Ouçam acabar. Luna. Mentira, não ouve, mas quando for ouvir, não ouve no Spotify, para não dar dinheiro pra BBC. Ouçam outras coisas que o Luna ou que o Anjing de Poitrine levem vocês a ouvirem, mas sem querer ficar fazendo contraponto, tá? Porque o que tá rolando também, sempre acontece quando tem um hype, né? Se vocês estão falando, eles fazem isso, mas sabia que fulano já fez isso também e era muito melhor? Foda-se. Talvez seja mesmo, mas e daí? Qual que é o ponto, né? Não falavam isso da Lady Gaga também? Porque a Madonna, porque a Britney. Tá aí. Não a é Gaga. sobre ineditismo, gente. Não Tá é aí sobre a Gaga. ineditismo. Tá aí a Gaga arrasando até hoje. Por isso que eu acho que eles são a Lady Gaga do rock. É isso, gente. Beijos. Boa semana Beijos, para boa vocês. semana, galerinha. E até semana que vem. Consumam arte. Consumam arte. Não usem drogas. Não, usa sim. Usa sim. A vida tá muito difícil. Tem uma guerra acontecendo. Kim, there are people who are dying. Beijo, gente. Beijo.